Ok. Bom, agora oficialmente bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa quinta-feira de manhã. Já estamos com 45 pessoas. Às 9 da manhã, quinta-feira, significa que o ciclo está sendo bacana, né? As pessoas também estão interessadas nessa temática. Nós estamos aqui no segundo encontro do ciclo de palestras REURB Sem Mistérios. E hoje nós vamos conversar sobre o tema 3, Base de Organização de Dados e Aspectos Socioambientais. Nós vamos ter a presença da Aline e do Thomas, já apresento eles daqui a pouquinho. Eu sou a Silvia, para quem não me conhece, sou do mandato coletivo A Cidade é Sua, vereadora pelo PV, e estamos na direção da Escola do Legislativo. Na Escola do Legislativo, é uma escola que propicia esse debate cidadão, né, entre várias temáticas, e essa temática habitação, urbanismo, regularização fundiária tem vindo forte. Já fizemos um ciclo de habitação, e agora estamos, né, no meio do ciclo de conversa sobre regularização. Já fizemos vários outros. Ontem nós acabamos um curso de hortas e agroflorestas, muito bacana, em conjunto com o pessoal da Exalc, em conjunto com a Embrapa. Estamos com um ciclo de conversa sobre pessoas com deficiência, então participem, curtam as nossas palestras, os nossos ciclos. Queria aqui agradecer o pessoal do Instituto IBI, eles vão se apresentar, mas que ajudaram, né, a organizar esse ciclo, porque tiveram que ter várias conversas para que a gente definisse as temáticas, os palestrantes. Então, sempre é bom essa participação das pessoas externas aí. Semana que vem, hoje à tarde, ainda temos mais 2 palestras com o pessoal do cartório e do Cidade Legal, né? A Daniela, que era do Cidade Legal, então ela vai falar de aprovação pelo Estado. E semana que vem vamos ter a participação da INDAP e a participação de algumas empresas também que já trabalham e trabalharam com regularização, e a participação da Giovana de Louveira, que também fez um bom trabalho de regularização na cidade de Louveira. Eu estou vendo aqui alguns amigos, fiquei feliz, o Jonas está aí, que trabalhamos juntos em Campinas, o pessoal do PLAP está aí também, viu o Márcio conectado aí, a Bartira, amiga arquiteta também, bacana essa participação de todos vocês aí. Então, vou apresentar os palestrantes de hoje, para que eles já possam fazer uma colocação de meia hora cada um no máximo, e no final a gente abre para questões e encaminhamentos. Nós vamos ter o Thomas Almeida, graduado em Ciências Biológicas, mestrando na Faculdade de Tecnologia da Unicamp, tem vasta experiência desde 2006 em SIG, Sistemas de Informação Geográfica e Sensoriamento Remoto, atuando principalmente nos temas planejamento territorial, dispersão urbana, ecologia urbana, conservação ambiental, parcelamento irregular do solo e regularização fundiária. Além de tudo isso, nós trabalhamos juntos em Limeira, na última gestão. Thomas é um colega aí e super profissional. Obrigada, Thomas, pela participação. Aline Meme Galo, advogada, graduada em Direito pela Unimep, pós-graduada em Gerenciamento Ambiental pela FEALC, USP, educadora climática pelo ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade pela Fundação Konrad Adenauer, certificada em regularização urbana pelo IRBB, Ministério Público do Rio de Janeiro, integrante do Instituto IBI, Estudos e Planejamento de Uso e Ocupação do Território, e voluntária da ONG Engaja Mundo. A Aline também, além de tudo isso, é nossa amiga, nossa assessora aqui do gabinete, bem entusiasta nessa área de regularização, meio ambiente, então tenho certeza que os dois vão fazer uma ótima apresentação. E obrigada aí por todos que estão aí. Alguns eu citei, alguns não dá para saber quem são, mas nós estamos aqui, acho que com
45 pessoas no Zoom, deve ter bastante no YouTube também. Boa palestra a todos. Thomas, inicia, né? Olá, Silvia, bom dia a todos, né, que estão aqui nessa manhã, assim, acompanhando a gente nesse processo de compreender um pouco melhor a REURB, né? Então, eu vou fazer uma apresentação, logo mais aqui eu já vou fazer a projeção dela. De antemão, eu já gostaria, né, de me disponibilizar para, fora daqui, se for o caso, responder qualquer pergunta, ter qualquer conversa técnica, né, que às vezes pelo tempo a gente não consiga esclarecer na apresentação. E eu vou tentar, se vocês quiserem ir fazendo perguntas durante o andamento aí da apresentação, eu já vou respondendo, né? Não precisa aguardar aí o final da apresentação. Então, vamos lá. Pessoal, então, falar só rapidamente do IBI, né, do Instituto IBI, que ele é uma iniciativa aqui que foi da sociedade civil, né, então é um instituto, né, que foi criado pela sociedade civil organizada, que aqui na região nossa, né, da Piracicaba, Limeira, pegando todo esse aglomerado urbano, né, não havia até então, eu acho que nenhum instituto, né, da sociedade civil é direcionado a trazer discussões técnicas, né, sem o viés, às vezes, estritamente academicista, né, e sem também ficar dentro das restrições do serviço público. Então, eu também estou integrando, né, o IBI e tentando auxiliar, né, em algumas discussões voltadas à questão de uso e ocupação do território, né? Então, dentro da nossa atuação aqui regional, existem diversas questões assim que nós entendemos que nós temos condição de contribuir aí, tanto com as prefeituras, tanto com o Ministério Público, né, para auxiliar em algumas soluções aí que às vezes não são possíveis de serem aplicadas, principalmente no serviço público, né? Então, aqui, eu vou falar um pouco sobre a questão de base de dados e organização disso, né, dentro de um processo de REURB, e, posteriormente, a Aline, ela vai continuar falando de algumas questões de REURB em APP e áreas de risco, tá? Aqui só um pouco da minha experiência profissional, né, começando ali do início, né, então, lá na graduação, eu trabalhei um tempo no LEF da Exalc, né, com restauração florestal, depois passei pelo IP, né, Instituto de Pesquisas Ecológicas, que realiza, né, vários trabalhos de conservação no país, e trabalha com espécies, trabalha com políticas públicas, enfim, é um instituto, assim, bem bacana, que eu tive o privilégio de ter trabalhado. Depois, logo em 2013, eu entrei na Prefeitura Municipal de Limeira, né, e atuei ali em 2014, 2016, num laboratório da Unicamp, fazendo toda a gestão da base de dados de estudos que eles tinham e têm sobre mudanças de uso e cobertura da terra, né. Na prefeitura, eu trabalhei de 2013 a 2021, até janeiro agora, e eu pedi exoneração para tocar o trabalho na iniciativa privada e desenvolver algumas coisas por conta, né. Também estou auxiliando o IBI, assim, com algumas discussões na área ambiental. Na vivência acadêmica, então, eu sou formado em biologia, né? Estou ainda finalizando meu mestrado na Unicamp, estudando a questão do parcelamento irregular do solo, né? Então, o título da minha dissertação é Dinâmica da Urbanização Irregular em Limeira, né? Aleatoriedade ou Emergência de Padrões Espaço-Temporais, que é um trabalho, assim, que ele é bem focado em análise espacial.
E em 2016 eu também fui responsável por uma disciplina, né, do curso de Engenharia Ambiental ali da Faculdade ISC, em Limeira, e é isso. Então, aqui, assim, a apresentação que eu vou tentar fazer, ela é mais direcionada ao pessoal do serviço público e municipal, né, que lida com o REURB, e eu vou tentar trazer alguns elementos para que aquilo que é feito na REURB auxilie a compreensão, né, e o planejamento, não só urbano, mas territorial do município também. Porque, na realidade, a REURB, ela é uma situação que gera muito dado, muita informação sobre um monte de coisas que o município pode digerir isso e, às vezes, alterar questões no plano diretor municipal ou compreender melhor algumas dinâmicas, né, socioeconômicas nas áreas. Então, a gente tem, né, sempre, normalmente, assim, vai fazer discussões teóricas sobre planejamento territorial, planejamento urbano, e eu gosto, né, de sempre começar do início, que é o sentido das palavras, né? Então, o planejamento, né, ele tem como base a raiz planos do latim, né? E o que é planejamento? Então, se a gente tem a compreensão do sentido etimológico da palavra, se isso está claro para nós, a gente nem precisa teorizar tanto, né? A gente só... aquilo fica claro e a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, do latim, né? O que é planejamento? É toda essa questão de desenvolvimento de ações, né, para atingir metas definidas, porque esse planos, né, imagine o seguinte, imagine a construção de um edifício, a gente precisa, né, ter estratégias para que isso seja aplicado. Então, é isso, a questão do território, né, território que é a definição de uma terra sob jurisdição, urbanos, né? Porque existe sempre uma confusão entre o que é urbano, o que é cidade, e aí a forma como a gente compreende aqui, né? Urbanos aí, falar de planejamento urbano é falar daquilo que é relativo ao urbe, né? Uma área específica, circunscrita, que desenvolve várias atividades não relacionadas à exploração direta do solo, né? E a questão da regularização trazer uma série de ocupações que foram feitas em desacordo com as regras, né? Então, a questão do planejamento, então, depois a gente chega na questão da REURB, eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir me fazer compreender, mas eu quero trazer aqui algumas coisas. Vamos lá. Então, para além, né, das análises teóricas, o planejamento é prático, né? Ele é um processo permanente de ações articuladas e coordenadas entre si, no tempo e espaço, para que certos objetivos sejam alcançados. As ações, né, sempre possuem dimensões multiescalares. Esta variedade de escala exige, necessariamente, um manejo simultâneo de dados múltiplos, os quais, ao contrário do senso comum, existem, embora, na maioria das vezes, fragmentados e sem padrões que permitam relacioná-los. Então, quando a gente está falando de planejamento, né, e a REURB, na realidade, apesar de ser uma lei e a gente aplicar ela enquanto lei, ela é um processo de várias ações, né, urbanísticas, jurídicas, ambientais, que são feitas para dar regularidade a um espaço urbano que foi feito de maneira irregular, né? E aí o município, né, que executa isso, ele precisa entender que o processo de REURB está trazendo várias informações para ele sobre o território, né? E normalmente é uma situação que a gente acompanha nos municípios, né? As informações territoriais nessas várias escalas normalmente não são integradas, né? De modo que é comum as pessoas não terem, às vezes, dados para analisar o que está acontecendo no território. Então, aqui eu estou tentando mostrar, por exemplo, uma situação em várias escalas, né? Nessa parte das fotos, né? Uma situação numa piscina, né? E essa piscina está dentro
uma parte de um bairro, depois a área do bairro como um todo, depois uma região do município, né? Então, todas essas informações que trabalham nessas diferentes escalas, elas já existem, né? Isso aí existe. Pode ser que o município não tenha ainda condições de acessar isso, né? E transformar esses dados em informação, mas esses dados existem. E aí, então, como que a gente consegue, a melhor forma que eu entendo para fazer essa integração e para fazer essa análise multiscalar é através do sistema de informação geográfica, né? Então, aqui eu estou dando um exemplo, por exemplo, de um núcleo que está em REURB, né? Então, quando o cara protocola, né, o interessado protocola o processo de REURB, normalmente a prefeitura vai analisar, tal como eu tentei demonstrar aqui neste quadro, né? Um processo individual. Então, este é um núcleo que está em processo de REURB e ele é analisado individualmente. Só que se eu aumento um pouco essa escala, eu vou conseguir ver outra situação ali do território. Por exemplo, no canto esquerdo, eu tenho o perímetro urbano e não tão distante do núcleo que eu estou analisando a REURB, existe um outro núcleo que também está em REURB. Então, a depender do meu olhar para a situação, eu posso fazer essa análise fragmentada, né, da situação, ou posso compreender a questão numa outra escala, né? E vamos supor que eu comece a receber esses processos dentro da prefeitura, né? Começo, de alguma forma, a integrar isso espacialmente. Aí eu vou ter vários núcleos, né, que estão em processo de regularização fundiária. E aí, o que eu faço com esse tipo de situação? Então, vamos supor, eu só dar um exemplo aqui, eu coloquei aqui os fragmentos florestais, né, que ainda são remanescentes num determinado município, numa determinada área. Será que o processo de REURB me auxiliaria a fazer um planejamento de conservação ali da paisagem, de propor medidas de conexão entre fragmentos florestais, isso utilizando a própria REURB, né? Porque, a depender da situação, a gente pode pedir medidas de compensação, o município, né? O município pode pedir medidas de compensação, de arborização dentro dos núcleos, de modo a facilitar essa conexão entre os fragmentos. Então, da situação que normalmente, eu acho que a maioria dos casos, as pessoas, os municípios vão analisar cada núcleo desta maneira, desta forma isolada, o que eu estou colocando aqui é que todo o programa de REURB no município me permite ver as coisas de uma forma maior, né? E é só o município que tem condição de fazer isso. Então, acho que esse é o ponto que eu gostaria de frisar, né? E esses dados, eles já estão lá, né? Eles já estão lá no município, só precisa integrar isso. E sem utilizar um sistema de informação... Oi. Opa. E sem utilizar um sistema de informação geográfica, eu acho que... eu entendo que isso é impossível de ser feito. Então, no setor, né, que vai ser feito a REURB, é necessário que, né, os técnicos ali, através das chefias, fomente, né, o treinamento e a assimilação desse tipo de tecnologia. E aí, a partir do... né, então, assim, outros dados que também são disponíveis gratuitamente, por exemplo, para auxiliar esse processo de geração de informação, né, para auxiliar o planejamento territorial. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma situação que eu fiz, né, de monitoramento de parcelamento irregular de solo usando as imagens do Cibers 4A, que são disponibilizadas gratuitamente ali pelo INPE. Não é necessário comprar imagem de satélite para fazer isso. A resolução espacial da Cibers 4A é suficiente para fazer o monitoramento, né, de uso e ocupação do solo no município, na escala municipal. Então, vocês notem aqui na parte de baixo, né, que a gente fez os procedimentos assim de fusionamento e uma situação em abril de 2020, né, do uso e ocupação do solo, de uma matrícula, de uma gleba específica, a situação dela, né, em novembro do mesmo ano, já vendo todas as movimentações ali foram feitas e respeitando o embargo, né.
Então, com relação à questão de mapeamento e monitoramento, é interessante pelo seguinte: normalmente os municípios, quando realizam, né, o programa de REURB, eles estão fazendo a regularização da divisão de terra, que foi feita de forma irregular, porém as construções tendem a ser embargadas, né? Então, quais ferramentas eu tenho, por exemplo, para fazer o monitoramento? Eu vou conseguir ter 50 fiscais, né, percorrendo todas as áreas rurais? Não, eu vou ter que usar a tecnologia para que isso facilite. As imagens do Cibers 4A são suficientes para fazer esse trabalho. A depender da situação, se eu quiser, né, fazer um detalhamento ainda maior desse tipo de ocupação, eu posso usar drones para fazer todo o processo de aerolevantamento e análise, né, desse tipo de situação. Então, aqui é retratando uma gleba que, né, está em REURB, para verificar se as construções, né, elas estão ocorrendo ou não. Então, é possível também usar a imagem de drone para fazer todo esse processo de mapeamento e monitoramento. Então, tanto o SIG quanto o uso de ferramentas como essa questão aí do uso de drones, né, eu não vejo como o município não assimilar esse tipo de tecnologia e não utilizar isso no dia a dia deles, né? Então, esse é outro ponto também. E aí, com base nesse tudo que eu coloquei e falei, olhando a legislação municipal de Piracicaba especificamente, né? Então, se eu não me engano, é a Lei Complementar 13 de 2019. Então, eu dei uma lida nela, né? E no artigo 9, que especifica todo o processo de REURB, eu fiz alguns comentários, né? Para auxiliar na medida do possível, por ter trabalhado muitos anos com isso em Limeira, como que isso pode ser integrado, né? De forma a não ficar novamente aquela ideia do processo individual e fragmentado, né? De forma que o município, através da REURB, colha informações para auxiliar planejamento territorial, alteração de legislação, por exemplo, de uso e ocupação do solo, enfim. Então, no artigo 9, aqui esse material vai ficar disponibilizado, existem todos os documentos técnicos que têm que ser contemplados, né, para a protocolização da REURB. No meu entender, por uma série de questões, inclusive relacionadas ao fluxo aí da parte de geoprocessamento de SIG, eu entendo que essas etapas, elas precisam ser divididas. Ao invés de ser, tal como me parece que a lei propõe, um protocolo único com vários dados todos de uma vez, eu proponho que essa parte, né, dos dados técnicos sejam protocolados em etapas. E essa etapa, que, né, etapas de análise técnica, seriam ali 4 etapas. Isso isso auxilia o próprio município na organização e na geração de dados dele. Então, por exemplo, né, na lei, no artigo 9, nós temos lá o item 1 e 2. 1, 2 vai até o 10º, né? Então, para mim, o item 2, que é a planta do perímetro do núcleo, seria a etapa 1, porque ali o município ele tem que identificar a contemplação pelo marco temporal, correto? Que é a lei federal que determina lá que a REURB só pode ocorrer dentro do marco temporal, se eu não me engano, 23 de dezembro de 2016. E quem que vai fazer isso? Quem que vai fazer essa análise, né? O SIG, o pessoal ali do geoprocessamento. Então, a partir do momento que é protocolizado esse processo, né, o pessoal vai lá fazer a restituição da matrícula, fazer a delimitação dela, fazer a análise de imagem de satélite para definir se havia ou não o parcelamento irregular naquele local, né, no marco temporal, e inserir os atributos do processo administrativo, da matrícula, área da matrícula, enfim, no sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, isso aí é necessário, porque imagine o seguinte, normalmente são algumas centenas de núcleos que estão em processo de regularização. Como que eu organizo e gerencio essas informações de modo a que eu tenha uma análise integral disso, né? Sem processo administrativo, né? Em dado espacial,
eu creio que isso seja muito difícil de ser feito, né? Então, a primeira etapa, na realidade, seria o item 2, né? Atentar aqui um outro tema que eu acho que está muito ligado à questão do processo de REURB, que é a própria fiscalização da área rural dos municípios, né? Então, a partir do momento que os técnicos, né, vão entregando os projetos urbanísticos, memorial descritivo, né, esse setor de cartografia, geoprocessamento nos municípios, eles conseguem, por exemplo, criar territorializações para as ações de fiscalização, tanto de novos parcelamentos, quanto dos próprios núcleos que estão em processo de regularização fundiária, né? E definir esses territórios, porque se eu não realizo, na realidade, essa territorialização, eu vou compreender o território como uma situação homogênea. Possivelmente, como importante isso. E no último ponto aqui, né, cada núcleo, né, que será regularizado, ele vai acabar tendo um identificador no cadastro imobiliário do município. Então, lá na etapa final, é importante, né, que a partir daquilo que foi entregue no processo de REURB, seja espacializado, né, e criado toda essa questão do cadastro imobiliário para tributação, IPTU, enfim, tudo isso depois. Não sei, acho que aqui o tempo foi, né? Então, eu deixo aqui meu contato, né? Qualquer coisa, o pessoal quiser conversar, fique à vontade aí, dúvidas, enfim, estamos por aqui. Muito bem, Thomas. Muito bem abordado, muito bem colocado. Depois eu já me manifestei aí no chat, depois eu volto nas considerações aí com relação às etapas. Eu acabei não acompanhando as perguntas porque eu fiquei com medo do tempo, né? Então vamos ver aqui rapidinho. Será que não? Bom, eu ia falar, será que não era melhor a Aline apresentar? Mas acho que não. Pode considerar essas e daí a gente abre para próxima mesa aí, para a próxima palestra. O Newton, ele fala, né, que é o entendimento. Cidade legal. Ah, sim. Então, então, por exemplo, eu identifiquei que no meu ponto de vista técnico, né, em Piracicaba existe algo que poderia ser melhorado. E veja, eu não trabalho com regularização fundiária em Piracicaba, né? Eu só fiz uma análise do ponto de vista enquanto município. Para que a gente tenha um processo integrado, né, a gente precisa pegar todos aqueles dados e tratar eles de forma separada, porque senão realmente a celeridade do negócio ela não vai funcionar. E mais, a prefeitura, veja, a gente não está tratando da REURB como algo isolado, a gente está tratando da REURB como também base de dados para a gente compreender melhor o território e propor alterações, né, legislação, enfim. Então, para que a gente tenha a REURB integrado com o processo de gestão territorial, sem essas etapas, vai ser muito difícil ocorrer isso, sendo muito sincero. Vamos ver outra manifestação aqui. Nós temos apenas uma pergunta, Tomás, é do Frank Batista. Ele diz: mas e se o processo que foi dado entrada em 2016 e por outros motivos caducou, aí foi feito um novo processo em 2020? Tá. Porque, assim, independente da data do processo administrativo, o marco temporal ele tem que ser contemplado, né? Então, vamos supor que eu protocolei em 2014 um processo, só que não havia, de fato, né, consolidado nenhum parcelamento irregular. E isso, através de dados, né, técnicos, e aí o município ele pode definir melhor se vai ser só a consolidação, ou se vai ser, por exemplo, contratos, né, de compra e venda que foram reconhecidos, a assinatura foi reconhecida em cartório, né, para comprovar a data dele. Então, é preciso definir esses critérios, mas, assim, do ponto de vista de consolidação física,
A única forma da gente comprovar isso é através de análise espacial, através de imagem de satélite, que vai dar condição da gente comprovar ou não a temporalidade, ali, o marco temporal do parcelamento irregular. Então, independente da data do protocolo administrativo, eu entendo que o município ele precisa fazer essa análise, né? Porque como que ele vai proceder? Então, a pessoa que protocoliza, eu aceito como contemplado pela lei? Não, não pode ser assim, porque senão, daqui a pouco, o pessoal, né, vai começar a protocolizar núcleos que estão sendo feitos agora. Então, como que eu vou fazer isso? Então, eu vou criar um critério técnico, que seja o Thomas, seja qualquer pessoa, analisar, vai identificar, ó, realmente, em 3 de dezembro de 2016, havia um núcleo irregular localizado em tal lugar, consolidado, conforme a imagem de satélite, né? Então, eu entendo que é necessário esses critérios objetivos para análise. Tínhamos apenas essa, ok, Thomas? Tranquilo, beleza, obrigado. E, novamente, né, eu e o IBI, a gente fica à disposição, principalmente para os municípios que às vezes tiverem dificuldade em analisar ou não ter acesso a essas tecnologias, então a gente disponibiliza, né, a gente conversa e nosso intuito é realmente auxiliar para que a REURB não seja vista só como um processo técnico, né, de engenharia e tal. Isso aí quem faz é o técnico do núcleo. O município ele tem que ver isso como um processo mais amplo e integral de planejamento de ocupação. Beleza? Obrigado e bom dia. Obrigada, Thomas. Vamos já passar para a Aline, para ela falar em meia hora aí, para a gente depois ver se tem mais questões, tanto para a Aline como para os dois juntos, e fazer os encaminhamentos. Aline, você pode assumir. Bom dia a todos. Quero agradecer a Escola do Legislativo mais uma vez de estar aqui falando da REURB, um tema que eu gosto tanto, que eu estou estudando. Quero agradecer a Silvia pela apresentação, por todo o auxílio aí nessa caminhada de conhecimento da REURB. E em nome hoje do Instituto IBI, eu também quero agradecer a participação e o que a gente puder contribuir, estamos à disposição aí. Eu vou compartilhar aqui minha presença. Para refutar o lugar de medicina. Mas assim, se ele apresentar essa documentação. Tá todo mundo vendo certinho? Sim. Perfeito, Aline. Então, tá bom. O Tomás falou um pouco agora, muito pertinente, sobre a gente entender o território e como que a REURB se insere na gestão territorial e na gestão urbana do município. Eu trouxe um pouco a minha apresentação mais voltada para o município de Piracicaba, considerando o momento que a gente está agora aqui no Poder Legislativo, com o plano de habitação tramitando, é especialmente interessante que a gente pense nas questões habitacionais, nas questões dos núcleos irregulares e como isso está integrado na dinâmica urbana. Então, desde a época da década de 50, a gente pode ver aí o quanto o perímetro urbano cresceu, o quanto a densidade demográfica explodiu, principalmente na década de 70 e 80, devido ao período de industrialização, dos trânsitos migratórios, que teve tanto da zona rural para a zona urbana, quanto da migração interestadual de outros estados para a região sudeste, quanto também as comunidades estrangeiras que fugiam dos conflitos armados e vieram para a região sudeste. Então, Piracicaba é muito parecida nessa época de expansão urbana com outros centros urbanos
da região. Aqui a gente vê que o perímetro ele expandiu bem mais do que a área ocupada. Então, a área ocupada é esse colorido e o perímetro é essa linha roxa que está em volta. A gente percebe que o perímetro ele foi sendo estendido para além da área que estava sendo adensificada por ocupação humana. Então, isso já é um dos primeiros erros que a gente encontra na dinâmica urbana, porque é muito difícil a gente manter a sustentabilidade em um perímetro urbano muito extenso. Então, a gente faz uma correlação da cidade muito espalhada com a cidade compacta. Aqui é nos últimos 15 anos aí, que teve desde o último plano diretor, que foi em 2006, até o plano diretor recém-aprovado, agora em 2019, a gente teve 23 alterações legislativas que expandiram o perímetro urbano, e essa foi uma coisa que foi muito discutida na revisão do plano diretor agora, porque era muito facilitada a alteração legislativa para expandir o perímetro urbano, e essa regra mudou agora no novo plano diretor, quando uma lei complementar vem no sentido de expandir o perímetro urbano, ela tem que atender certos requisitos, que são inclusive determinados pelo Estatuto da Cidade, que tem que ter a participação popular, tem que ouvir a população da zona periurbana, em razão da alteração do uso do solo, que passa de rural para urbano, isso acarreta outros problemas de cobrança de impostos, e deixa a terra muito mais cara. Então, agora tem alguns requisitos um pouco mais restritos para a expansão do perímetro urbano. E também porque, deixa eu ver se é o próximo, esse mapa aqui de Piracicaba, ele representa toda essa área em vermelho, em verdinho claro e em azul, representam os vazios urbanos dentro do município. Então, a única área que realmente é ocupada é essa em amarelo. Então, a gente não vê a necessidade de expandir mais o perímetro urbano, considerando que dentro da zona urbana a gente tem mais de 50% de lotes vazios. Então, as consequências dessa expansão e dessa cidade muito espalhada, ela traz consequências na dinâmica urbana como um todo e na vida das pessoas. Ela traz uma série de dificuldades, tanto de ordem urbanística, quanto ambiental, quanto social. E aqui eu trouxe a primeira delas de ordem urbanística, que é sobre a mobilidade urbana, que é bem diretamente relacionada, porque quanto mais a gente expande o perímetro, mais a gente gera uma demanda por deslocamento, o transporte público roda mais, então ele gasta mais, a tarifa é mais cara. Quem tem o poder aquisitivo mais alto vai dar preferência para um transporte individualizado por carros. Isso gera também um adensamento de trânsito, né? A gente vê os horários de pico, algumas avenidas aqui da cidade é totalmente insustentável. Também a poluição atmosférica do ar pela emissão de gases, né, do setor do transporte. E com isso também vários aspectos a respeito não só do valor da tarifa, mas também da periculosidade, da falta de segurança pública, tudo que envolve a questão da mobilidade quando ela não atende os requisitos do desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem também uma baixa implementação das ciclofaixas, uma desvalorização do transporte ativo, dos pedestres, que as calçadas também não atendem a uma manutenção e a um monitoramento, a pavimentação, que não atende as tecnologias necessárias, porque ela tem uma qualidade que não é muito boa, então a rua fica esburacada, e aí isso pode gerar risco de acidentes também.
e tudo isso prejudica a mudança de paradigma no transporte público. Enquanto a gente tenta reverter essa situação para um transporte mais sustentável e mais ecológico, mais ativo e mais saudável para a qualidade de vida das pessoas, a gente vê justamente ao contrário, que é a valorização do uso do carro, a desvalorização do transporte público, a perda da qualidade do transporte coletivo, o aumento das tarifas, a não implementação das bicicletas e a desvalorização do transporte por pedestre, a falta de acessibilidade para portadores de deficiência, dentre outras coisas. Agora, um pouco das consequências no meio ambiente. A densidade demográfica muito grande, quando a gente fala em núcleos urbanos irregulares, a gente vê a concentração de pessoas e de unidades habitacionais muito concentradas em um único lugar. Então, não atendendo, eu vou falar um pouquinho mais disso depois, mas quando os núcleos não atendem às ordens urbanísticas de parcelamento, elas não têm o espaçamento necessário para uma pavimentação tranquila. Então, isso dificulta bastante a drenagem, porque a pavimentação é excessiva, não tem áreas verdes, não tem a arborização urbana numa porcentagem necessária, e isso gera bastante um desalinhamento do microclima dentro do lugar. Eu não sei se isso ficou muito claro, mas assim, a falta de arborização e o excesso de construção e o excesso de pavimentação faz com que o clima fique muito quente, ele não tem frescor. Então, é importante a gente trazer essa questão das ilhas de calor nos centros urbanos, porque ela impacta diretamente a saúde e a qualidade de vida das pessoas. É importante trazer esse debate da importância da arborização urbana dentro da dinâmica urbana e dentro também das comunidades periféricas, dos núcleos informais, porque essas são as pessoas que mais são impactadas e são as que mais sofrem com esses fenômenos climáticos extremos, assim como também sofrem e são mais impactadas por todos os outros fenômenos naturais, que não são naturais, em decorrência da urbanização e desse modelo de concentração demográfica excessiva. Então, a questão da água, ela também remete diretamente a uma questão de saúde pública. A gente vai ver o quanto, então, a regularização é importante para a saúde das pessoas e para a qualidade do meio ambiente, porque a água a gente percebe muito em Piracicaba, e isso não só em núcleos irregulares, a gente vê em bairros formais e totalmente regularizados, com um sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto. A gente vê a escassez de água, a falta de água, e quanto isso é um recurso natural cada vez mais sensível e cada vez mais escasso. Então, nos núcleos urbanos informais, isso é extremamente uma questão delicada, porque a contaminação dos cursos d'água tem um índice muito alto, e isso encarece o tratamento de água, além da perda da qualidade do recurso hídrico, isso encarece os custos da tarifa da taxa de água para toda a comunidade. Então, é importante a gente ver como as ocupações irregulares, elas não utilizam o recurso natural de maneira sustentável, e isso impacta a coletividade como um todo, assim como o poder público, porque encarece os custos do tratamento de água e de levar água para os núcleos mais periféricos e tudo mais. Em relação ao esgoto, também vai no mesmo sentido da questão do tratamento de água, porque a coleta do esgoto ela está diretamente veiculada com as doenças de veiculação hídrica, então a cólera, a leptospirose e
é super comprovado que eu coloquei aí um índice que o tratamento de esgoto, investimento em saneamento básico, ele diminui em 21% os índices de mortalidade infantil. Então, é uma coisa super importante quando a gente fala de saneamento. Inclusive, a gente tem aí o novo marco do saneamento, porque é uma das questões que tem que ser tratada com prioridade em qualquer município, principalmente em ocupações irregulares, porque a gente vê que isso afeta diretamente a dinâmica urbana como um todo, a cidade, o sistema de saúde pública e a degradação do meio ambiente, muitas vezes em proporções que são irreversíveis. A disposição de resíduos sólidos, que também em núcleos a gente não consta com o sistema de coleta, então isso também gera contaminação do solo e a proliferação de doenças por vetores, como a dengue, a chikungunya, zika, o outro. E, ai, não, Então, aí, também diretamente relacionado, como a gente vê a relação do ser humano com o seu meio, como que é feita a ocupação humana no lugar onde ele vive e como os recursos naturais são diretamente relacionados com o modo que as pessoas vivem e com o índice de vulnerabilidade que elas estão dentro do seu meio social. Sobre as enchentes, eu vou falar um pouquinho depois, quando eu falar das áreas de risco. Sobre a drenagem, eu já falei um pouquinho. Então, vamos passar para o próximo. Da ordem urbanística e social, com essa pandemia do coronavírus, a gente teve um aumento muito grande do número de pessoas que vivem em favela em todo o Brasil. Então, antes, quando esse número girava em torno de 12, 15 milhões de pessoas, depois da pandemia, agora são 27 milhões de brasileiros que vivem em favelas, então esse número aumentou muito. E nesses lugares, a gente, por todos os motivos que eu falei, né, quando a gente tem escassez de água em algum lugar, é impossível a gente atender as prevenções necessárias e as condições sanitárias para evitar a proliferação e contaminação, e também as condições sociais nesses lugares. Pelo grande adensamento, a gente vê o desemprego e a criminalidade. Isso está muito relacionado também com a realidade econômica dos municípios, que também foi muito agravada recentemente. A falta de infraestrutura necessária, não só da coleta de resíduos e do sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto, mas também sobre a iluminação pública, o sistema de rede elétrica. E aqui a gente tem uma outra questão que é muito comum nesses núcleos, os ocupantes fazerem as ligações de mão própria. Isso gera um risco muito alto de acidentes, assim como a gente vê nessa imagem aí embaixo que eu coloquei, totalmente irregular a ligação de fiação elétrica. Muitas vezes é feita com gatos, então pode acontecer um curto-circuito e, inclusive, gerar incêndios. E aí entra também numa outra questão, que é o atendimento emergencial. Se acontece alguma coisa, se acontece algum incêndio, se tem uma pessoa precisando de atendimento médico urgente, muitas vezes é difícil de chegar, o caminhão do Corpo de Bombeiros não entra em algumas vias públicas que são muito estreitas, assim como o caminhão da coleta de lixo, assim como uma ambulância, por exemplo. Então, a gente vê a gravidade dessa situação de irregularidade e informalidade no setor habitacional. Então, aqui um pouquinho do que eu estava falando. A gente divide a irregularidade em duas vertentes, que é a irregularidade formal,
no que diz respeito às ocupações que não estão registradas no Serviço de Registro de Imóveis, então elas não são levadas ao conhecimento público, ou aqueles parcelamentos que são executados em desacordo com a legislação, tanto urbanística no descumprimento dos índices necessários, como a taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento, as reservas de áreas institucionais, como também o desrespeito com a legislação ambiental, porque é muito comum ocupações em área de preservação permanente, em proteção de mananciais, e também a supressão da vegetação nativa do lugar. E a irregularidade material é o que diz respeito à realidade de fato do núcleo, então, a falta dos equipamentos públicos, de unidades básicas de saúde, de hospitais e escolas nas proximidades, de pontos de ônibus, de serviços públicos essenciais, coleta de resíduo, fiscalização, segurança pública e infraestrutura necessária, rede de coleta de esgoto, abastecimento de água, rede de energia elétrica e sistema de drenagem e pavimentação. E todos esses serviços essenciais, tudo isso quer dizer o que as pessoas têm de acesso à cidade. Então, acesso aos direitos sociais que ela tem, como a educação, ao trabalho, ao lazer, à educação, à saúde e à moradia digna. Tudo isso é o direito à cidade. Também o cumprimento da função social da propriedade é muito importante quando a gente vê a contextualização do município como um todo. Oportunidades igualitárias, desenvolvimento sustentável, direitos sociais, isso que eu estava falando tudo, está inserido dentro do conceito do direito à cidade, que é um direito garantido pela Constituição Federal. Então, a maneira como a gestão pública dos assentamentos irregulares são tratadas tem muito a ver com o que o Estado tem o dever de proporcionar para essas pessoas e de garantir os seus direitos. E a moradia é especialmente importante, porque para ela ser garantida, para atender a dignidade da pessoa humana no que diz respeito à habitação social, é necessário uma série de atendimentos que as pessoas que vivem em assentamentos irregulares não têm. Então, o direito urbanístico é o que disciplina o ordenamento do solo. Aí eu coloquei uma linha do tempo, mas eu acho que eu vou passar isso, porque é mais a evolução da legislação no direito urbanístico e na conquista pelos direitos, no reconhecimento do direito à moradia e como a legislação abre os caminhos para que a regularização fundiária seja concretizada. Então, como ela foi surgindo ao longo da legislação. E uma das principais legislações do direito urbanístico é o Estatuto da Cidade, que veio em 2001, com uma série de instrumentos para tornar as cidades mais justas, mais igualitárias e mais sustentáveis. Então, ele traz também, além dos instrumentos urbanísticos, que eu vou mostrar daqui a pouquinho quais são, essas diretrizes que devem atender à gestão pública, devem seguir essas diretrizes para alcançar os objetivos que almeja o Estatuto da Cidade, assim como o Plano Diretor de Desenvolvimento do município. Eu vou falar um pouquinho dele mais tarde, mas o Plano Diretor, ele é a lei municipal mais importante de planejamento e ordenamento territorial. Então, ela tem que fazer um mapeamento e um diagnóstico do município como um todo, de maneira integrada, no que diz respeito às ocupações existentes, às áreas de risco, às áreas ambientalmente frágeis e tudo mais. Eu vou mostrar uns mapas daqui a pouco e a gente conversa mais sobre isso. A justa distribuição dos benefícios e dos ônus decorrentes do processo de urbanização, esse é uma diretriz muito importante
e muito aplicável na regularização fundiária, daqui a pouquinho eu vou falar por quê, e a recuperação dos investimentos do poder público. Isso é a partir da concentração dos investimentos que são destinadas a algumas áreas prioritárias, em detrimento de ônus de algumas outras partes. Então, a gente basicamente tira da onde precisa e coloca aonde necessita mais, para ter aquele reequilíbrio da ordem econômica e da ordem social. Essa é a justa distribuição dos benefícios dos ônus e dos benefícios e ônus decorrentes da urbanização. O controle do uso do solo a fim de evitar a retenção da especulação imobiliária. O setor imobiliário, ele tem um impacto muito grande no que diz respeito aos direcionamentos da moradia dentro do território. Então, ele direciona um pouco aonde as áreas vão ser ocupadas. Isso por todo aquele aumento do valor da terra urbanizada. Então, a terra central, dotada de infraestrutura, ela é muito mais cara, e os loteamentos periféricos são muito mais baratos. Esse é um dos motivos que fez o perímetro urbano se expandir tanto, porque o mercado imobiliário tem uma incidência e uma prerrogativa muito forte. Então, a recuperação dos investimentos do poder público também, eles têm que se utilizar dos instrumentos econômicos para garantir um pouco mais esse equilíbrio, tirar um pouco a prerrogativa do setor imobiliário, incidindo para eles restrições e regras que atendam o interesse coletivo. Então, as obras de infraestrutura necessárias que vão ser feitas pelo poder público, isso é oneroso. Então, tem que ter esse balanceamento, e isso é todo feito a partir do plano diretor, do planejamento urbano como um todo, dos índices urbanísticos e de como essa legislação urbanística vai ser direcionada. Aqui são os instrumentos do Estatuto da Cidade. A Sabrina, no primeiro dia do ciclo, ela falou bastante sobre os instrumentos, ela falou sobre o direito de preempção, ela falou sobre os instrumentos de legitimação de posse dos ocupantes. Eu acho que eu vou passar esse. Os objetivos da REURB. Vamos entrar um pouco, então, finalmente, na regularização fundiária. Ela tem justamente o objetivo de dar acesso à terra urbanizada às pessoas que estão em condições de moradias irregulares. Então, ampliar o acesso à terra pela população de baixa renda. E uma coisa muito importante dos objetivos da REURB é priorizar a permanência dos ocupantes dentro dos próprios núcleos, evitando ao máximo fazer a remoção e a relocação desses moradores, porque aí tem uma questão muito ligada com a política habitacional. Se o poder público faz um ato de remoção do núcleo, isso pressupõe que essa população tem que ser atendida em programas habitacionais de provisão de moradia, e isso muitas vezes não acontece. Promover a integração social, estimular a resolução extrajudicial de conflitos, garantir o direito social à moradia, a efetivação da função social da cidade. Tá. Então, a regularização fundiária, ela se divide em duas modalidades, do interesse social e do interesse específico. Eu lembro que no primeiro dia também a Silvia comentou que a regularização fundiária, ela é um instituto que foi elaborada, que foi pensada para atender a população de baixa renda. Então, ela foi pensada no interesse social, e que o interesse específico meio que entrou no balaio do gato dessa legislação. Mas, como tudo na vida tem um lado bom, eu acho que é importante que a gente tenha esse instrumento na regularização específica, justamente para fazer aquele reequilíbrio
da estruturação. A gente pode introduzir a diretriz do Estatuto da Cidade, da justa distribuição dos ônus e dos benefícios decorrentes da urbanização e transferir verbas para custear as obras de infraestrutura necessária da REURB-S pela REURB-E. Então, na REURB de interesse específico, como a gente tem a responsabilidade dos proprietários, eles que têm que arcar com os custos da regularização, a gente tem, além de índices mais restritivos, e quando eles não são atendidos, a possibilidade de compensação em outras áreas, ou compensação também ambiental, mas não sendo possível em outras áreas, elas podem ser convertidas em valor monetário, em pecúnia, e para integrar o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Então, esse fundo pode ser utilizado para a realização da REURB de interesse social. Então, tem aí algumas diferenciações. O interesse social em Piracicaba é caracterizado pela baixa renda de 0 a 3 salários mínimos. Tem alguns outros municípios que vai até 5 salários mínimos, mas aqui em Piracicaba é até 3. E é especialmente para fins de moradia. No interesse específico, a gente observa algumas vezes algumas outras finalidades, como chácaras de recreio, ranchos, principalmente na zona rural. Mas o interesse social é estritamente para fins de moradia. E eles têm índices urbanísticos mais permissivos. Agora vamos entrar um pouco no contexto de Piracicaba. Érica, se eu estiver passando do tempo, você me avisa, tá bom? Ok. Então, em Piracicaba, nós temos 252 núcleos urbanos irregulares. Núcleos irregulares. São 157 na zona rural e 95 na zona urbana de interesse específico. E de interesse social, nós temos 76 favelas na zona urbana. Aqui estão localizadas elas, esse é o mapa dos núcleos informais dentro da zona urbana de interesse social. Aqui a gente tem a localização das EIs, e as EIs é importante, é um instrumento do Estatuto da Cidade, que eu não comentei lá atrás, porque eu acho importante trazer que as EIs, elas também se dividem em duas modalidades essenciais, que é uma que reconhece as ocupações irregulares no território, e a partir delas, ela tem uma demarcação dentro do plano diretor, reconhecendo esses espaços e possibilitando, então, que eles sejam regularizados. E tem a outra modalidade das EIs, que elas são instituídas em lotes vazios, dotados de infraestrutura, meio que reservando essas áreas para a implementação da política habitacional, e possibilitando a diretriz do Estatuto da Cidade, que é o direito ao acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda. Então, às vezes, ela é importante para democratizar o espaço urbano, para que a população de baixa renda não seja excluída para as franjas da cidade e para que elas possam ter a oportunidade de acesso em zonas dotadas de infraestrutura nas áreas mais centrais. Porém, aqui em Piracicaba, como a gente pode ver, a gente não encontra as EIs nessas áreas mais centrais. Na zona central não tem praticamente nenhuma. A maioria dessas EIs, elas são de reconhecimento, então são núcleos já existentes para serem regularizados. Então, na minha opinião, faltou aí demarcar algumas EIs em lotes vazios, em zonas urbanas dotadas de infraestrutura, para reservar essas áreas e evitar que elas sejam objeto da especulação imobiliária pelo mercado privado.
Mas também tem outra coisa que a demarcação das EIs não significa necessariamente que elas vão ser implementadas. Então, acontece bastante em outros municípios do plano diretor marcar as EIs e elas não serem executadas em programas habitacionais. Aqui, nessas imagens de satélite, a gente vê um conjunto habitacional que foi feito em umas EIs bem no finalzinho do perímetro urbano. Então, ali do lado a gente já vê que não tem nada, que é zona rural. Então, foi colocado bem no limite do limite do limite do perímetro urbano. Sobre as áreas de risco, agora a gente vai entrar numa questão bem delicada. Eu vou falar sobre a VP depois. As áreas de risco. Aline, só um pouquinho. Você conseguir dar uma corridinha, assim, mas tá tranquilo, porque eu acho que não tem questões no Zoom, não sei no YouTube, mas vamos lá. Tá bom. Aqui as áreas de inundação, de enchente, de deslizamento. Em Piracicaba a gente tem mais de enchente mesmo, que elas são bastante decorrentes desse processo de urbanização, do excesso de pavimentação, de não pensar no sistema de drenagem das águas pluviais. E também pela canalização, pela mudança dos cursos d'água, né? A gente tem na Avenida Armando Salles a canalização do córrego Itapeva embaixo, então, assim, a gente vê claramente como a construção urbanística, ela se sobrepõe ao meio natural, e como isso não é certo, e como isso não resolve, como isso não é uma política urbanística eficaz, porque os cursos d'água, eles vão continuar tendo seus próprios cursos, independente de a gente colocar construções em cima ou não. Então, os impactos, eles atingem não somente as populações que moram em área de risco, aí a gente tem... Nossa. Tá. Tem muitos núcleos em áreas de risco em Piracicaba e no Brasil afora, muitas em áreas de risco de deslizamento também, em morros, em áreas de APP também, que a gente já vai falar delas daqui a pouco, e em áreas de risco de inundação e enchente, por estarem perto de recursos hídricos, de corpos d'água, e em época de cheia, principalmente nesse momento de mudanças climáticas extremas que a gente está vivendo nessa crise climática. As chuvas são torrenciais, tem períodos de seca muito grande e tem períodos de enchentes. E isso impacta diretamente não só a população que vive ali, porque elas vivem em condições que não atendem ao princípio da dignidade da pessoa humana e elas correm risco de vida, então risco à sua integridade física. Também onera o poder público com as remoções e realocações desses assentamentos e toda a coletividade pela degradação ambiental e contaminação dos recursos hídricos e do solo, que muitas vezes são irreversíveis. Então, para regularizar áreas de risco, na REURB não pode. Não pode ser regularizada a REURB-E em áreas de risco. Na REURB-S pode, desde que tenha estudos técnicos que comprove a possibilidade de eliminação, correção ou administração do risco. Também sobre as áreas de risco, antes mesmo da Lei de Regularização Fundiária de 2007, a Lei de 2009, que implementou o programa Minha Casa Minha Vida, e o CDHU, ele direciona essa prioridade de atendimento às famílias em áreas de risco, e não só aquelas que vivem em áreas de risco, mas também aquelas que perderam a sua propriedade em decorrência de algum fenômeno de enchente, deslizamento, inundações, e ela deve ser tratada com extrema cautela por parte do poder público,
E o plano diretor também tem um papel muito importante nisso, porque ele deve fazer um mapeamento e monitoramento das áreas de risco do município e também um plano de ação para a administração desses riscos. Tem uma coisa que, quando o poder público decide pela remoção do núcleo, ele tem que apresentar um estudo técnico que comprove que os impactos da remoção, tanto sociais quanto ambientais, vão ser menores do que o impacto da regularização. Isso, então, geralmente não acontece, porque quando você remove, muitas vezes você deixa impactos muito maiores do que você fosse regularizar e levar toda a infraestrutura necessária e compensações para aquele lugar. Porém, uma exceção à regra, isso eu estou falando de núcleos normais, não em áreas de risco. Quando se trata em áreas de risco, essa regra não se aplica, porque em se tratando de risco da vida e da integridade de vida das pessoas, da integridade física das pessoas, isso não se aplica, porque esse direito prevalece ao direito da permanência delas nos núcleos em que elas estão. Aqui algumas imagens de Piracicaba, das áreas de preservação permanente. Nas APPs, o Código Florestal ele é bem restrito na proteção, em regra pela intocabilidade das áreas de preservação permanente. E a função social da propriedade, quando a Constituição Federal traz essa função social, ela determina que ela é cumprida quando atende à utilização adequada dos recursos naturais e à preservação do meio ambiente, então, ou seja, quando atendem às restrições estabelecidas pelo Código Florestal. O Código Florestal também determina que quando tem supressão da vegetação em APP, ela deve necessariamente ser recomposta pelo proprietário de qualquer título. Então, se é proprietário, se é ocupante, se é qualquer tipo de legitimação de posse ou não legitimado, ele tem a responsabilidade de recompor essa vegetação que foi suprimida, e essa exigência ela tem natureza jurídica real, então ela passa para os sucessores, ela não se esgota na pessoa que fez a supressão da vegetação. Ela vai passar, caso esse imóvel seja transferido para outra pessoa, essa responsabilidade vai junto com ela. As ocupações em APP, elas são muito impactantes, principalmente quando se trata da contaminação dos recursos d'água, porque as áreas de APP são ao longo dos recursos hídricos. A REURB na APP, então, ela tem que demonstrar um estudo técnico que estabeleça um cronograma de melhoria das condições que da relação anterior, então, não pode manter a degradação ambiental naquela área, mesmo que seja regularizada a ocupação que nela esteja. Na REURB-E, é sempre mantida a faixa não edificante de 15 metros de cada lado do curso d'água. Então, ultrapassando, essa parte que ultrapassou, ela tem que ser removida, mesmo que, porque já foi comentado que o núcleo ele pode ser regularizado em partes, então tem parte que pode ser relocada e tem parte que pode ser mantida. Aqui na REURB-E, a faixa de 15 metros de cada lado do corpo d'água tem que ser mantida. E na REURB-S não tem essa exigência. E não é admitida a REURB-E em áreas de APP que são consideradas áreas de risco. Deixa eu ver se está faltando mais alguma informação. Acho que é isso. Para concluir, então, eu sempre trago o conceito da justiça restaurativa, é um conceito que poucas pessoas conhecem, mas eu estou nessa luta de disseminar o conceito aí adiante, e na REURB ele se encaixa perfeitamente, porque ele tenta restaurar não só o status ecológico anterior,
quanto também ele tenta restaurar a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia digna. Além disso, tem o papel do Estado de proteção da coletividade, dos atos administrativos e dos atos de governo serem voltados para o interesse coletivo. Então, essa situação de cooperação, essa relação entre o Estado e o cidadão, ela foi se apartando conforme foi passando o tempo, e essa relação virou cada vez menos cooperativa, cada vez mais violenta, cada vez mais repressiva. Então, isso deve ser restaurado, essa relação de cooperação e que os atos sejam pacíficos. Então, é importante, principalmente no momento de remoção dos núcleos, primeira coisa que quando eles forem removidos, eles têm que ser relocados para atendimento dessa população. Então, se não tiver a relocação do núcleo, não adianta remover ele, porque essa população vai ocupar outra área, e esse ato de remoção, além de extremamente invasivo, ele vai ser ineficaz. Então, a intervenção pacífica do Estado na propriedade, ela tem que ser enxergada com olhos mais humanitários por parte do poder público, porque principalmente quando a gente interfere dentro do lar, dentro do convívio familiar, isso não pode ser tratado como um mero ato administrativo e chegar a polícia e tirar todo mundo dali, não é assim que funciona. Então, o princípio da não violência, ele tem que ser atendido, e o direito dessas pessoas de permanência também tem que ser preservado, e a gestão pública deve fazer um acompanhamento prévio das famílias que vivem ali e um acompanhamento por uma equipe multidisciplinar. Então, acompanhamento com psicólogos e assistentes sociais, além da equipe de técnicos da ENDAP, de fazer o cadastramento dos moradores para futuro acolhimento em programas habitacionais. Eu falei dos assistentes sociais com tratamento especializado para crianças e adolescentes, e assistência jurídica gratuita pela Defensoria Pública, no que diz respeito ao direito à moradia, também em processos de reintegração de posse, que muitas vezes acontece uma remoção muito violenta, em detrimento da ordem judicial de despejo. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção. Desculpa aí passar um pouquinho do tempo. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos aí. Muito bom, Aline. Uma aula de direito urbanístico e direito à cidade, né? Nossa, trouxe vários conceitos, desde lá da Constituição, Estatuto da Cidade, Plano Diretor, e a gente vê, né, que chegamos onde chegamos por inversões dos direitos aí, né, não respeitar o direito de todos, né, por isso que nós temos moradia nessa situação, e por isso que precisa da regularização fundiária. A regularização fundiária vem realmente para atender a população de baixa renda, né, os loteamentos irregulares acabaram entrando de carona nisso tudo, né, e agora estão aí inseridos na legislação. Mas é essa questão, né? Por que se ocupou, o que deve se regularizar, qual o conceito da moradia, o conceito da regularização. A gente vê cidades aí, realmente cidades ruins, insustentáveis e caóticas aí, né? A Aline mostrou toda essa parte das inundações. Muito bom. Tem algumas questões... não sei se você pega, não são tantas, e depois, se for o caso, o Thomas podia ir complementando, e a gente pode os dois voltarem a fazer um fecho, que ainda tem meia hora aí. Eu posso auxiliar, ok? Pode ser, Érica. Ok, vamos lá. Durante a fala da Aline foram feitas essas perguntas pelo YouTube, ok? O Frank pergunta: estou a menos de 12 quilômetros de distância do centro da cidade. Onde moro não é considerado perímetro urbano?
Se quiser, eu posso ajudar depois, mas é Piracicaba? A pergunta é Piracicaba? Ele não citou. Tá, mas dá para... Quer responder, Aline? Depois eu ajudo. Peraí, tá no YouTube essa? A 12 pergunta foi quilômetros de pelo distância do YouTube. centro da cidade. Onde moro não é considerado. Então, não sei, teria que ver a localização certa. Porque, né, 12 quilômetros para que lado? Na verdade, acho que vale complementar que existe uma lei que institui o perímetro urbano, né? Na verdade, o plano diretor traz onde é o perímetro urbano, onde é o perímetro rural, né? Onde termina um e começa outro. Então, precisava ter a localização exata, e se é Piracicaba, o plano diretor foi alterado agora em 2019. Então, teve algumas inserções de áreas que não era urbana em urbana. Isso já vem vindo aí de algum tempo, não é de agora, teve essa esticada do perímetro urbano sobre o rural, e a Aline já colocou isso, às vezes para favorecer essa questão do mercado imobiliário, de construção de Minha Casa Minha Vida nas franjas da cidade, e isso acabou trazendo uma ampliação do perímetro urbano. Então, precisava ter essa localização exata. Se ele quiser mandar, eu me proponho aí a colocar em cima do mapa e ver se tá zona urbana ou rural. Não é pela distância, assim, né, 12 quilômetros, tem outros critérios, entendeu? Às vezes está a 5 quilômetros do centro e não é urbano, né, rural ainda, depende da linha do mapa mesmo, tá? Ok, nós pedimos para que ele complemente a pergunta no YouTube. A gente faz aqui, tá? Se ele fizer. Tem um pessoal da Argentina pelo YouTube, tá? Só um informezinho. Chique, tá? Estamos internacionais, então, Argentina, que beleza. Olha, excelente. Os hermanos. Temos mais perguntas, tá, Aline? O instrumento jurídico para estabelecer as leis é o decreto municipal ou através de leis municipais? Ou tem que constar nos planos diretores? É assim, o plano diretor, ele delimita as leis, ele institui leis, mas é possível que mesmo depois da aprovação do plano diretor, sejam instituídas novas leis por meio de leis complementares municipais. Mas não por decreto, né? Não, decreto não. Aline, o Frank, que foi o autor da outra pergunta, dos 12 quilômetros, ele está em Piracicaba e no bairro Nova Suíça. Nova Suíça é urbano. Ok, vamos para a próxima pergunta, tá? A Só uma Thaís... consideraçãozinha nessa pergunta, a Bartira coloca aqui, ó, será que ele paga IPTU ou rural, né? Ou INCRA? Então, aí precisava ver isso também, mas o Márcio do IPLAP, que tem todo o conhecimento do mapa e do mapeamento, está falando que Nova Suíça é rural. Então, a gente precisa depois a localização exata para responder para ele certinho, se ele quiser passar. Não, é mesmo. Eu tô vendo aqui, é para cima do São Jorge, aí passa Santa Ana, Nova Suíça, é rural. Novo Horizonte, tô vendo aqui o mapa do lado, ó. Gente. Que legal que a gente está com o Márcio aí na sala, que é do IPLAP e que trabalha com mapeamento, que trabalha com toda a parte do GEO aqui de Piracicaba, né? Como o Thomas trouxe toda essa consideração do geoprocessamento, da organização, do planejamento, do gerenciamento desses núcleos da cidade como um todo. Márcio, super legal. Você está até convidado a vir fazer uma palestra para a gente sobre o GEO de Piracicaba. Por favor, tem muitos engenheiros e arquitetos querendo aprender mais e participar mais, e o plano diretor mudou agora, né? Então, era legal, Márcio. Já vamos pensar nessa proposta aí para o segundo semestre. Brigadão. Agradeço o Daniel aí, o presidente do IPLAP, por você estar participando. Acho que é isso, essa é a intenção, de juntar tudo os instrumentos aí. Olha lá, pode deixar. Já amarramos o Márcio aqui, né?
na próxima palestra. Tá. Posso continuar? Pode continuar. Ok. Thaís Vicente, também pelo YouTube, pergunta: Aline, a remoção em área de morro deve haver obrigatoriamente realocação por parte da prefeitura? Então, não, na verdade, qualquer remoção, ela não tem obrigatoriedade expressa de relocação por parte da prefeitura. Há diferentes tipos de remoção, né? Tem a remoção de ofício pelo poder público, quando não atende os requisitos para regularizar a área. Tem a remoção emergencial, por se tratar de uma área de risco. E tem a remoção por ordem judicial decorrente de um processo de reintegração de posse. Então, para cada uma dessas modalidades, tem umas exigências diferentes. Então, se for pelo judiciário, o judiciário sim pode determinar que o município obrigatoriamente reloquem essas pessoas. Mas em se tratando de ato administrativo do poder público, não necessariamente essa remoção vai acarretar no atendimento dessa população por um programa de provisão habitacional. Bom? Posso só complementar, Aline? Pode. Eu acho que a pergunta aqui da Ana J. Escola, é isso? A Ana é quem coloca. Thaís Vicente, é isso? Thaís Vicente? Isso mesmo. Tá, eu acho que assim, a moradia é um direito, né? Então, qualquer tipo de ocupação que tenha havido por falta de iniciativa do poder público propiciar moradia, por alguma questão de necessidade mesmo, né? Você não vai morar, sempre digo, né, para os meus alunos, assim, você vai morar de pé no meio da rua? Não tem jeito, né? Você tem que morar em algum lugar. Então, a pessoa ocupou. Se lá é uma área imprópria, o poder público, com alguns critérios, a Aline colocou bem, tem a questão do judiciário, tem a questão de análise da área, né, se pública, particular, se área de risco, tem uma série de critérios que tem que ser considerada, tempo de ocupação, mas que, na verdade, o poder público tem que dar uma solução para essas famílias a título de habitação popular, né? Que a habitação vem lá na Constituição Federal. Então, é um limiar, né? Assim, a gente precisa pensar bem, porque tem vários critérios e hierarquias a serem seguidos. Mas se tiver uma remoção, é muito provável que tem que ter uma realocação, um reassentamento, que a gente chama, dessas famílias, na questão do direito à moradia. Vamos lá? Posso continuar? Pode, Érica. Ok. Alessandra Corsi, eu acho que é mais um comentário do que uma pergunta, pelo YouTube. Quando se tem área de risco alto e muito alto, desde que executadas as obras para redução de risco, a área pode ser regularizada. Não ficou claro a REURB-E em APP de risco. Posso falar também. Doutor Ivan, posso falar um pouquinho? Doutor Ivan esteve com nós, o promotor de justiça, semana passada, e ele abordou. Eu ia até falar para a pessoa, se quiser depois, Érica, passar o link da palestra do doutor Ivan, ele abordou isso. E, na verdade, a área de risco de REURB-E tem que ser removida, não pode ser regularizada, é isso. REURB-S ainda pode ter um estudo técnico ambiental, algumas considerações, mas pelo que eu entendi da conversa com o doutor Ivan, é isso. Mas nós vamos ter, inclusive, hoje à tarde também, a Daniela, que foi do Cidade Legal, do governo do estado, que trabalha com REURB no estado. Se a pessoa puder entrar, a gente volta essa questão, e a Daniela acho que vai estar dando todo esse encaminhamento. Posso falar? Aline e Thomas, falam aí que eu já falei muito, não sou a palestrante. A REURB-E,
Em área de APP, realmente ela pode ser regularizada desde que ela apresente estudos técnicos que comprovem condições de melhoria, estudo socioambiental e econômico. Ela é bem mais restritiva do que a REURB-S em área de APP. Então, sim, pode. Mas a REURB em APP em área de risco não pode. E a REURB-E em área de risco não pode, tem que ser removida, e a REURB-S pode, desde que o risco seja controlado, corrigido ou administrado. Agora, se ficou um pouquinho mais claro. Ok. Complementando a fala da Silvia, ela pediu o link, já está aqui no chat, tá? Do tema 1 de REURBs, no qual o promotor, doutor Ivan, e ela foram palestrantes, já está aqui, tá? Márcio, do IPLAP, né, o PISOL, ele fez um complemento aqui. No Nova Suíça, só complementando hoje, os loteamentos Chácara Terra Nova, Chácara Santa Ana, Brisa da Serra e Recanto Nova Suíça, pelo PDD LC 405 de 2019, foram inseridos em perímetros próprios, tá? O Frank, que também é a mesma pergunta, foi quem fez a primeira pergunta, ele escreveu assim: prometo que é a última pergunta. Se moro em área rural, por que eu pago água e luz como área urbana? Quer falar, Lina? Você quer que eu fale? Acho que também a gente podia até depois deixar o Thomas também complementar um pouquinho algumas questões, né? E entrando na fala também, porque o Thomas tem uma experiência enorme lá de Limeira e trabalhou muito tempo com isso, é um super estudioso no assunto. Mas Silvia, eu posso dar um palpite aí? Pode, Jonas. Acho que é até legal essa dinâmica das pessoas poderem entrar um pouquinho, que nós temos horário daqui a pouco, daí os dois complementam. Rapidinho. O Jonas também, gente, trabalhou no consórcio Cidade Legal, numa empresa que trabalhava para o governo do estado, na assessoria dos municípios para regularização, tá? Só para introduzir quem é o Jonas. Bom dia, pessoal. Na verdade, a pergunta última aí da questão de rural urbano, de ter a água, né, tratada pública e pagar, é mais ou menos assim. O fator de você estar na área rural depende da finalidade dela, né? Então, por exemplo, se você mora em um sítio e você tem uma nota fiscal que você é produtor rural, então, não importa se você esteja até dentro do perímetro urbano, a finalidade aí que é a questão, né? Não é exatamente só a localização, né? Então, você pode estar numa área rural dentro do perímetro urbano, mas a finalidade dela é rural, logicamente que tem uma diferencinha aí, né? De pagar ou não uma água tratada, ok? Alguém quer complementar essa? Aline? Thomas? Acho que o Jonas explicou bem aí. Tem mais, Érica? É só para um comentário, né? Por exemplo, o pessoal às vezes está numa área que já aparenta ser bastante urbanizada, mas fala assim: mas aqui, no caso aqui em Limeira, né? Tem uma região, a região dos Pires ali, ela é bastante urbanizada. Não sei se você recorda, Silvia, mas ali não está dentro do perímetro urbano, ou seja, não está dentro do limite que o município definiu como área passível, né, de loteamento, expansão urbana e tal. Então, essa questão do que o Jonas colocou é o principal, é a destinação. Tal como você tem glebas, às vezes, né, dentro, ali no centro da cidade, que tem uma destinação rural, porque o proprietário comprova que é produtor rural por alguma razão. Agora, se a pessoa faz uso da água pública, né, e da energia elétrica, ela vai ter que pagar por isso, seja rural ou urbano. Alguém mais? Érica, no fim eu tô dando uma de
condutora aqui, mediadora, nem era o papel. Érica, desculpa aí, volta aí a cena. Imagina, eu agradeço. Eu até gostaria de aproveitar para pedir desculpas aos participantes pelo barulho que, quando a Aline fala, a Silvia e eu falamos, nós estamos com uma obra aqui ao lado e está muito alta, tá? Mas, Silvia, se puder, eu já falo sobre os certificados, ou fiquem à vontade, tá? Por hora é isso, não temos mais perguntas. Eu acho que se o Thomas quiser complementar alguma questão que foi feita aí, embora o Márcio já tenha falado sobre a Nova Suíça, né, que é bem específico de Piracicaba, então o Thomas também não tem esse conhecimento. Se quiser fazer uma fala das outras questões sobre a remoção, reassentamento, planejamento, gerenciamento aí das coisas. O Jonas colaborou também com a questão do uso da área, né? Eu achei bem interessante a característica, né? O uso. Acho que Thomas e Aline podiam, se tiver mais alguma consideração, o que vocês acham? Se não, a Érica fala e eu faço o fechamento. Quer falar, Thomas? Pode ser, é só trazer novamente, né? Na realidade, é ressaltar a importância do município, né? Ele vê a REURB, assim, além da questão técnica, ou individual do núcleo, ele vê o território, né? Então, o input, a entrada de dados que a REURB leva ao município, né? São informações, assim, realmente valiosas, importantíssimas, para um processo de reordenamento, compreensão de vocação econômica do local, né? Por exemplo, se eu tenho uma região que ela apresenta vários núcleos, né, de REURB, eu mapeei isso, eu identifico, por exemplo, as tendências de uso e ocupação do solo ali. Será que aquela área, mesmo estando na lei como rural, será que aquela área realmente é rural? Então, as leis municipais, eu entendo, ela tem que ser uma síntese, né, entre o bem comum e a realidade. Ela não pode simplesmente criar uma lei, né, totalmente desconectada com a situação da realidade. Então, às vezes, em alguns municípios, nós identificamos isso. Não sei, Piracicaba, que eu não conheço especificamente, né? Então, não existe mais base no território, no local ali, para que aquilo seja rural. Dezenas ou centenas de núcleos irregulares, né, urbanos, e, às vezes, existe uma ideia de que ali tem que continuar com uma legislação definindo aquilo como área rural, né? Eu entendo que não, e eu entendo que a ilegalidade, né, ela traz mais prejuízos do que uma legalidade, mesmo que não ideal, né, de ocupação, mas que tenha pelo menos alguns parâmetros ali de ocupação melhores. Então, eu acho que é importante. No fim, o município ele tem que ter esse diagnóstico, esse olhar, né, para o município, capaz de interpretar o que está acontecendo ali, né? Então, eu acho que, principalmente para a área rural, a REURB para o município é fundamental para compreender essas dinâmicas e esses perfis, né, de aptidão econômica que ocorre dentro do município. Muito bem, Thomas, é isso mesmo, né? Precisa ter essa visão, né? Porque, assim, é meio que até utópico, né? Vai demolir? Não vai demolir tudo isso que está construído e consolidado, né? Seja REURB E, REURB S. Então, quais são os critérios para regularização, os parâmetros para urbanização, para que melhore tudo isso, para que haja saneamento básico, para que tenha essa questão do IPTU regularizada, essa questão da regularização até da edificação, isso traz recursos aos municípios. Então, é uma série de critérios que a regularização vem avançando, né? Desde a Constituição lá, do direito à moradia, uso capião, planejamento urbano, e vem, eu sempre digo, é uma matéria nova ainda, né? Mas que tem muito trabalho ainda, muitos estudos a serem elaborados aí.
Só mais um comentário, Silvio, aproveitando isso, né? Por exemplo, a questão da dispersão urbana irregular, dos núcleos informais que vão sendo feitos e consolidados na área rural, né? Eu sempre vejo, e aí não é uma crítica, né, ao pensamento dos promotores, das pessoas que atuam no Ministério Público, mas eles têm uma ideia de que só o comando e controle, só simplesmente fiscalizar, resolve o problema, né? E não resolve, porque, na realidade, por que determinada situação está ocorrendo naquele local? Acho que a pergunta é esta, né? Não é só uma questão de comando e controle, porque outras áreas dentro do município não são parceladas, né? Então, realmente é necessário essa compreensão assim da realidade tal como ela é, independente de muitos pressupostos aí, para a gente conseguir identificar, né, o que está ocorrendo e que o município atue depois com políticas públicas adequadas à realidade, né? Então, a questão de comando e controle, ele é só um elemento, né? Realmente, o município ele tem que agir, tem que ter a estrutura dele para fazer a REURB, para fazer fiscalização e tal. Mas a gente não pode achar que isso é suficiente para lidar com a realidade, né? Isso aí é só um aspecto menor daquilo que acontece no mundo real. Silvia, só complementando aí, o Thomas foi muito bem nisso. Dona, você tá convidado também a vir fazer mais uma fala de fundiária para a gente, hein? No segundo semestre. Obrigado, mas você sabe Saudade bem isso de aí você. muito bem. Ô, Silvia, ele esclareceu muito bem, porque isso aí pode evitar uma bitributação, ok? Então, esse esclarecimento aí de uma área rural está totalmente lá construída, como que você vai comprovar que aquilo é rural e pagar, né, o valor de INCRA e de terra, não tem nem sentido. Então, exatamente o município que caberá fiscalizar isso aí e alterar essa situação, né, para não ter uma bitributação, beleza? Valeu, obrigado. Aline, quer colocar mais alguma questão? Não, ó, a Bartira colocou uma questão aqui. Em Piracicaba, devido às inúmeras ampliações do perímetro urbano nos últimos anos, costumamos dizer que muitos foram dormir rurais e acordaram urbanos. Muitas dessas áreas estão indefinidas ainda. É isso mesmo. Muito Só bom, isso. Bartira sempre participando também com a gente. Faz tempo já participou do plano diretor, da lei da fundiária e continua participando aqui com a gente nesses encontros super importantes. Eu acho que, Érica, você quer dar um recado? Eu faço o fechamento e convido para as próximas, pode ser? O recado do preenchimento da ficha de avaliação? Isso, Silvia, é muito rápido. Ó. O link do formulário para certificação está aqui nos chats, tanto do YouTube quanto do Zoom. Serão enviados também por e-mail e no grupo do WhatsApp. Eu devo lembrá-los que só serão certificados e receberão os materiais disponibilizados gentilmente pelos palestrantes, os participantes que preencherem esse formulário dentro do prazo, que será até domingo. Do tema de hoje será até domingo, dia 30. Tá? No mais é isso, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Tivemos 79 pessoas, tá? Simultaneamente assistindo. Muito obrigada a todos. É isso, Silvia. Acho que tem até mais uma questão aqui agora. Chegou aqui, tem como fazer chacreamento nas zonas rurais? Se sim, qual a metragem? Aí também depende do município, mas é o mínimo do INCRA, né, Thomas? Me ajuda aí. Isso, se a área está definida, né, pelo município como perímetro rural, na realidade, o que ele está chamando de chácara, né? Se você entende que uma área de 20 mil metros é uma chácara, você vai poder ter chácara, sim. Senão, na realidade, assim, em alguns cartórios, pelo que eu conversei e tentei verificar, é possível o desmembramento, né, de glebas grandes rurais em até 20 mil metros com 2 proprietários registrados na matrícula. Então, é uma forma, pelo menos em Limeira que eu acompanhei, era uma forma do pessoal tentar fazer, entre aspas, chácaras, né, de 20 mil metros de forma regular. Agora,
menos que isso, porque o pessoal chama de chacreamento, mas eles estão falando, no fundo, de um loteamento, né? Então, assim, ter lotinhos de 1.000 metros, 500 metros, em área de perímetro rural, não é possível. O Márcio também já colocou aí nos ajudando que o módulo mínimo em Piracicaba é 20 mil. Eu nem sabia desse detalhe que Limeira podia ter 20 mil com 2 proprietários, né? Para mim é nova essa. É até alguma coisa que eu vou perguntar à tarde, viu, Silvia? Porque, assim, eu tento... É importante a gente entender como os registradores ali, né, eles compreendem essa questão também. Então, eu vou perguntar isso ali para o pessoal à tarde. Em Limeira, os cartórios registram dessa forma. Tá? E surgiu aqui mais uma, pode ser feita em instituição de condomínio. Também é um assunto super específico e jurídico. Eu até sugiro, Clarissa, não sei se você vai poder ou não, tá, à tarde, porque tem o cartorário à tarde, né? Vai vir um registrador de imóveis, ele acho que é de São Sebastião, é do litoral, mas a lei é a mesma, né, para o país. E eu não me sinto à vontade de responder essa. Não sei se Thomas, Aline ou Jonas aí que está ajudando. Ô, Silvia, o módulo mínimo rural, na maior parte do estado de São Paulo, realmente são 2 módulos, né? Que seria 10, 10, que acaba dando esses 20 aí. Então, dando os 20, você pode fazer o parcelamento, mas tem que entender que você fala aí de parcelamento rural, né? E se essa propriedade está em expansão urbana da cidade. Então, são coisas diferentes. O cartório, de fato, aceita, desde que você respeite os 2 módulos mínimos, que é o mínimo que o INCRA exige, ok? E a instituição de condomínio? Alguém sabe me dizer? Então, aí você teria que passar isso para perímetro urbano, né? Então, não estou falando de parcelamento rural, aí teria que ter a expansão urbana do município. Fala, Thomas. Fazer um comentário que, assim, o condomínio, né, ele é uma possibilidade de fracionamento. Isso ocorre na área rural? Não. Então, não é possível você fracionar uma gleba de 20.000 metros, né? Existem pessoas que tentam achar meios jurídicos de ter empreendimentos na área rural que não tem característica urbana, por exemplo, a tal da propriedade compartilhada, né? Tem várias coisas aí, ó, time sharing, mas assim, eu também não sou advogado, sou biólogo, acompanhei isso pelo trabalho, mas existe, né, elementos jurídicos que dão condição da pessoa empreender na área rural através de formas que não seja urbanizar aquilo, né? Então, mas daí precisa conversar com um advogado especialista nessa área de urbanismo. Isso, então Oi, Newton, é que estamos acabando, hein? Dá para falar 2 minutinhos aí para eu... Fala, Newton. Está mutado o... Newton, está sem som. Oi, está ouvindo agora? Sim. Ah, tá. Então, aquela fazenda que eu apresentei lá com o CRF, né? De lotes de 20.000 metros, 20, 21 mil, 22 mil metros, o tamanho dos lotes, porque lá em Itu o parcelamento mínimo era 33 mil metros. E fizeram uma greva de 20 mil metros no mesmo intuito, falando que era uma greva de lazer, tal, instituindo um condomínio. No final da conta, é burla da lei, né? Tenta burlar a lei de uma forma, criando uma instituição, uma associação, mas é um parcelamento de solo irregular. Era grebas de 20 mil metros, foi passado para perímetro urbano, inclusive, na época, estava dentro da expansão urbana, porém é uma área irregular com lotes de 20 mil metros, e hoje está com o CRF legalizando, está registrando, inclusive, adequando o memorial descritivo em função da legislação municipal, do legislador, na verdade, nem tanto pelo município. Mas era a mesma forma, começou com lote de 20 mil metros, achando que era 20 mil. Algum engenheiro saiu de uma área que ele estava acostumado com 20 mil, foi lá e parcelou 20 mil lá. E daí se tornou irregular. E dentro deles também houve, igual o Santa Isabel, aqui que citaram, né? Alguns lotes que parcelaram os 1.000 metros e 2.000 metros.
O Márcio colocou aqui que era o início do Santa Isabel, né? E depois foi virando lotinhos de 250, 500 metros quadrados agora, né? Tem lote até de 150 no Santa Isabel. Eu já vi lá. É. Obrigada, Nilton, pela colaboração aí. Sempre bem-vindo, com uma super experiência. E falou semana passada, né? Junto com a Sabrina e com o Vitor, trouxe aí vários exemplos. Gente, eu acho que estamos chegando para o final. Convido a todos e todas a participarem à tarde, porque a Daniela também tem uma grande experiência, que foi secretária executiva do Cidade Legal pelo governo do estado, e o cartorário também, que vai passar todos os procedimentos de registro desses loteamentos, né, dessas regularizações. Do mais, assim, estou bem contente. O pessoal está trazendo, acho que o ciclo foi pensado com bastante carinho, porque estão trazendo todas as mesas, né? Desde a infraestrutura, jurídico, cartorário, a Indap vem no último dia também falar como Piracicaba está pensando essa questão. A CEMOB não pôde vir, não vai participar, mas devem estar participando aí como espectadores. Eu acho que é bem importante, porque aqui a gente tem a divisão de Indap e CEMOB, né, que trabalham com a questão de regularização fundiária social e específico. E legal, né, porque assim, as palestras online propicia aí, que a Érica falou, tem alguém da Argentina. E isso é um problema, né, a regularização é um problema da América Latina inteira, né? Vai para a Bolívia, é tudo ocupação, né? Não tem... Está passando por um processo também de regularização fundiária. Então, vários outros países aí em desenvolvimento estão passando por isso, né? Porque a questão da terra, como diz a Raquel Ronick, né? Não precisa de lei, né? Precisa de distribuição de terra, precisa de vontade de fazer acontecer as coisas e pensar nessa questão da moradia mais digna, né? Acho que é isso, ó. O Sérgio está falando, excelente palestra, valeu, obrigada, gente. Voltem à tarde e voltem semana que vem, então. Tá bom? Obrigada, Aline, Thomas. Parabéns. Parabéns para vocês, hein? Obrigado, Silvio. Obrigada, gente. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Aline. Bom dia, Thomas. Parabéns, Thomas. Estava perfeito.